deram a licença de dar este passo. Eu queria ser muito simples e lembrar uma expressão ideal em termos de política. E, infelizmente, essa expressão ideal tem sido sempre mal traduzida, é uma expressão de Aristóteles, né? Quando lemos livros sobre Aristóteles e sua política, dizem que o homem é um animal político. Aristóteles não disse isso. Aristóteles disse assim: o homem é um animal que vive na cidade. O que dá a politicidade, o que dá o sentido político é a cidade. Por quê? Porque na cidade nós nos conhecemos pelo olhar. E quem se conhece pelo olhar não mente. Então nós precisamos de políticos que nos conheçam pelo olhar e que nós possamos olhar nos olhos deles e perceber aquela situação especular primária, né? A confiabilidade. Consequentemente disso, vem a representatividade. Então precisamos políticos de olhos límpidos, né? Que possamos ver neles os nossos anseios e ter deles a resposta esperada, né? O verdadeiro sentido político, da participação. O doutor Vinícius Jockmann, que afastou totalmente a hipótese de um cego chegar à presidência da República, né? Por favor. Eu até agora eu dei mais depoimento com ponto de vista técnico profissional, mas eu vou falar algumas coisas que eu penso pessoalmente agora. Eu queria até fazer uma homenagem rápida a dois companheiros de mesa que trabalham na área do comportamento, da psicanálise, da análise do comportamento humano. Eu acho que o político brasileiro, o ideal é aquele que compreenda profundamente que a sociedade está doente. A sociedade, o ambiente social está totalmente desfavorável para que a criatura humana possa ser feliz, possa se realizar. Porque encher a barriga não é a premissa existencial do indivíduo. Matar a fome, se alimentar, se educar e se vestir são premissas básicas. Ou seja, existe até um grupo de rock, uma banda de garotos que diz que a gente não quer só comida. É verdade, uma vez alimentado, o ser humano tem outras pretensões, tem outras aspirações. Então, o político brasileiro que tiver a percepção de que a criatura humana é igual a ele, que também quer um ambiente favorável para ter a sua família, a sua casa, enfim, para poder realizar e se expressar, porque a criatura é feliz quando se expressa, esse político, certamente, se for bem intencionado, vai veicular na sua comunicação esse tipo de mensagem e vai realizar. Se for mal intencionado, vai trabalhar com as fantasias das pessoas, vai veicular e não vai realizar. Agora, a verdade é que é preciso que esse político tenha essa percepção, não apenas do conjunto social, mas do indivíduo, a criatura que faz parte desse conjunto, né? Nos mais diversos segmentos, porque nós sabemos que, independente de castas, de segmentos ou de níveis sociais, as pessoas funcionam muito parecidas umas com as outras, seja ela pobre, seja ela uma pessoa com a sua vida financeira realizada, né? E nós sabemos também como funcionam as pessoas em limite, né? Então, o publicitário se obriga a ter alguns rudimentos desses aspectos da psicanálise, da verificação do comportamento. Eu penso que o publicitário lança todos os dias os candidatos, né? Eu penso que o político que nós esperamos seja aquele capaz de se pôr um pouco de lado na hora da prática, né? De colocar o seu narciso, a sua vaidade, o seu ego de lado e pensar definitivamente, entrar para a história, tá aí a chance, entrar para a história desse país como o homem que conseguiu restituir, resgatar um mínimo de dignidade, que é o que o brasileiro está perdendo definitivamente. Depois dessa intervenção do publicitário Paulo Tiraju, apenas uma pequena lembrança enquanto dou uma oportunidade à nossa doutora Leni Galabinski. E lembrança é esta: eu até não duvido das intenções dos nossos candidatos em todos os tempos. O que eu duvido é da possibilidade de que eles põem para resolver os problemas que seguramente eles gostariam de resolver. Quem não gostaria? O que a maioria não sabe realmente dos candidatos, dos políticos, é o como fazer o que promete. Esse como é realmente o ponto central que deveria ser examinado. Pagar dívida externa, sim, mas como, meu querido? Quando o Tiraju falou há pouco, e eu pedi ao Cândido que me desse a palavra, foi exatamente em função de uma colocação da extrema gravidade que ele colocou. Não é só de Tiraju. Não, eu pedi a palavra a ti para falar sobre o que o Tiraju tinha colocado.
Ele disse o seguinte: não é só de estômago cheio que vive uma pessoa. Eu acho da maior seriedade essa colocação, tá? É do maior brilhantismo quem se lembra de dizer uma coisa tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. E para isso eu pedi o microfone para falar que Maslow, um psicólogo e também psicopedagogo, tem uma teoria acerca das necessidades humanas, daquilo que o homem precisa para ser pessoa. Não para ser animal, mas para ser pessoa. No primeiro ponto dessa elipse de Maslow, existe a sobrevivência biológica. Então, o homem primeiramente precisa ter como alimentar-se, como vestir-se e como morar. Isso é o mínimo que a vida humana exige. E ainda não é humana, é apenas biológica. Depois disso, que o homem já tem tudo isso assegurado, ele parte para o segundo ponto da sua elipse, que é a necessidade de comunicação para resolver a sua sociabilidade. Então, o homem, depois de sobrevivente, também consegue se comunicar, consegue realizar a sua sociabilidade. O terceiro ponto, só então o homem precisa se educar intelectualmente, adquirir, já completo, conteúdos intelectuais. E só no último ponto da elipse de Maslow é que ele vai chegar à autorrealização, ou seja, ao clímax de pessoa humana. Só quero dizer, Cândido Norberto, meus queridos companheiros de fórum, o Brasil, na sua grandíssima maioria, não conseguiu sequer o primeiro ponto. Lembrança bíblica, nem só de pão vive o homem. Lembrando, com um acréscimo de um outro. É verdade, nem só de pão vive o homem, mas sobretudo dele vive. Doutor Rebelato. Sim. 15 segundos é o que eu disponho, dou-lhe todos. Bom, eu não havia pedido a palavra, Cândido, mas é uma oportunidade. Bom, mas... já que temos são 12 agora. Já que temos um tempinho. Bom, só diria assim, nós vivemos uma grande fome de verdades, não é? Fome de verdade, é isso. Esse é o maior alimento que o brasileiro está querendo e está buscando nesse momento. Achei muito importante a colocação de Tiaraju e da doutora Galbinski, porque, mais que tudo, o brasileiro necessita, nesse momento político, caótico e tal, consertar esse caos que rebate e reflete o seu caos interior. Realmente, nessa crise de desesperança, nesse desespero contínuo, como dizia Kierkegaard, né, que nós vivemos, é a única saída. Eu acho que nós temos que estar muito atentos ao seguinte: nós estamos doentes, a sociedade brasileira está vivendo num manicômio, teremos que pôr o Brasil num divã dentro de uma UTI e analisarmos o Brasil. Ou seja, nós temos que termos consciência, Cândido, que no dia 15 de novembro vamos doentes à urna e nós temos que estar muito atentos, porque quem está esfomeado se contenta com qualquer coisa, nem apetite tem mais, tem fome e pode comer pedra. Verdade. Muito bem. Só isso. Bom, muito bem. Como se vê, frase maravilhosa. como se vê, senhoras e senhores, o diagnóstico foi bem feito. Agora, o problema é a terapia, isto é, o como dar tudo isso a uma nação que está angustiada, faminta, famélica, desesperada e tal. Todos conheciam o diagnóstico, todos souberam fazer constatação, por isso simples. Agora, o como? Qual é a terapia? Por que processo? Cirúrgico? Hã? Será cirurgia? Será os métodos clássicos aí e tal? Bom, a resposta permanece no ar. Aliás, a indagação permanece no ar. Ela é antiquíssima, tem barbas brancas e longas. Muito obrigado aos senhores que aqui estiveram. E a senhora, obviamente, dando-nos o privilégio de suas inteligências. O psicólogo Vinícius Jockman, o psicanalista Paulo Alberto Rebelato, a socióloga Eni Galbinski e o publicitário Paulo Tiaraju.